Olá, grande líder, seja bem-vindo à nossa 21ª lição que agrega valor à sua liderança. Não dê a sua influência, empreste-a. Tudo começa em liderança e termina na liderança. É verdadeiro o provérbio bíblico que diz: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. A liderança faz de fato muita diferença na vida das pessoas, exercendo assim um forte impacto positivo na sociedade. Se você quer fazer a diferença, desenvolva sua influência. Se deseja agregar valor aos outros, ajude a desenvolver a influência de cada um. O valor da influência. Agregue valor a líderes influentes, para que eles se tornem multiplicadores desses valores. Acredito que buscar mais influência não seja uma questão de egoísmo, tá? Não seja uma questão negativa, mas sim uma questão positiva. A influência, ela pressupõe um propósito maior, que é justamente buscar ajudar as outras pessoas a se tornarem influentes também. A influência possui 3 propósitos de valores. A influência, ela existe para falar no nome das pessoas que não têm nenhuma influência. Uma das maiores responsabilidades dos líderes é justamente falar no nome daquelas pessoas que não têm influência. Então, se tem um líder que tem uma determinada influência, uma influência maior dentro da equipe, tá? Então é mais fácil ele comentar, ele arguir sobre as decisões a serem tomadas em nome das pessoas que não têm nenhuma influência. A influência existe para falar em nome daqueles que têm influência. Outro valor da influência é justamente influenciar as pessoas que têm influência dentro da organização. Geralmente é difícil para qualquer outra pessoa que não seja líder ser ouvida por outro líder. Ou seja, os líderes que estão num cargo maior dificilmente vai querer ouvir uma pessoa que não tem nenhuma influência. É muito difícil, muito complicado, eles não querem. A verdade é essa. Então é muito difícil a pessoa que não tem nenhuma influência chegar para um líder e tentar influenciá-lo. É muito difícil. Então, para que você consiga fazer isso, você tem que trabalhar as formas de como influenciar as pessoas. Terceiro é que a influência, ela existe para ser transmitida. Então, há certas coisas que só os líderes, ou seja, só os bons líderes conseguem fazer, que é desenvolver outras pessoas. Então, é preciso que um bom líder faça um excelente trabalho na sua equipe, nos seus subordinados, para que ele possa conseguir, nessa forma de influenciar, desenvolver a sua equipe e tornar elas influenciadores de outras pessoas. E aí os líderes que têm essa visão, que reconhecem dentro da sua equipe individualmente cada membro, tá? Ele identifica as pessoas que têm o potencial de influência, que têm um potencial de liderança, e aí ele começa a trabalhar esse desenvolvimento para que realmente essas pessoas consigam sair da sua equipe e se tornar líderes futuros. Ajuda no caminho. Quando o líder jovem está iniciando a sua carreira, ele inicialmente, ou seja, dificilmente ele vai conseguir influenciar as pessoas. Ou seja, ele não exerce nenhuma influência sobre as pessoas. É o seu início, ele está aprendendo. Então ele vai ter muito caminho ainda a seguir. E aí ele, como líder jovem, ele vai precisar de muita ajuda nesse caminho. E aí esses líderes jovens, eles deverão estar mais dispostos, a trabalhar, porque o trabalho deles será mais complicado, mais árduo, Eles vão trabalhar mais. E dificilmente eles vão conseguir influenciar tanto quanto os líderes veteranos que já estão dentro da organização. Mas vale lembrar aqui que os líderes jovens não são tão ruins, tá? Mas não quer dizer também que os líderes veteranos sejam tão bons. Nada disso, Não é porque seja jovem que ele seja um líder ruim. E também não quer dizer que ele seja um líder veterano, já esteja mais tempo dentro da organização, que ele seja um líder excelente. Isso não significa nada. A gente já colocou aqui que a idade da pessoa, se ele é mais velho, não vai identificar a capacidade dele. O que vai identificar justamente é a experiência que ele tem de vida em relação àquela atividade, àquela liderança que ele tem. Contudo, vale salientar que o veterano, ou seja, o líder veterano, ele tem que procurar ensinar os jovens a se tornarem melhores líderes, tá?
E dessa forma, usando a sua influência como um líder experiente que para poder influenciar esses jovens a querer seguir realmente nessa carreira de líder, tá? Mostrando o que é certo, o que é errado para que eles possam, no decorrer desse processo, desse caminho, evitar alguns erros que poderão surgir para que ele venha a cometer. Então é bom que esse líder veterano procure ensinar, procure explicar melhor esses líderes jovens para que eles consigam ter um norte, um caminho menos difícil quanto antes. Influência de presente. Para um líder é muito importante que você comece a caminhar por conta própria, principalmente quando você é um líder jovem. Você precisa começar a dar alguns passos sozinhos para poder reconhecer o caminho, identificar as pedras, identificar os problemas, identificar as dificuldades. E aí nesse traçar, nesse projeto desse caminho, como essa liderança jovem, você também começa a influenciar as pessoas que fazem parte da sua equipe. Ofereça a você mesmo, se ofereça aos membros da sua equipe, compartilhe com ele, se aproxime, converse, participe das atividades, das ações que cada um vai exercer. Procure desenvolver uma atividade com cada membro da sua equipe. Faça uma interação maior com ele, porque só assim você vai conseguir influenciá-los justamente nesse momento agora, no presente do qual você está convivendo dia a dia com ele dentro da organização. Mas tome alguns cuidados, porque as pessoas costumam se aproveitar dessa boa vontade que você tem em querer ajudá-las. Então você precisa tomar alguns cuidados. Veja o que eu quero dizer de fato. Muitas vezes as pessoas não conseguem estabelecer a liderança a partir da sua influência, porque muitas dessas pessoas querem se aproveitar desse momento, dessa influência que você tem sobre eles, ou que eles tenham uma influência sobre você, e muitas vezes eles fingem e terminam não fazendo nada. Não tem um progresso contínuo das suas atividades, porque eles estão apenas se aproveitando desse momento frágil dessa sua liderança, por não reconhecer ainda alguns pontos relevantes em relação àquela pessoa. Então você tem que tomar muito cuidado com essas atitudes. E aí essas pessoas, elas não conseguem se estabelecer de fato naquela ação, naquela atividade, porque precisa estar sempre alguém chegando perto deles e conduzindo, influenciando, mostrando o caminho. E se essa influência de fato não está sendo efetiva, não está sendo positiva para eles, eles vão retornar a procurar você. Eles vão querer saber mais a respeito dessa liderança, ou seja, a respeito dessa atividade dos quais eles estão tentando realizar. Mas aí eles se sentem fracos, enfraquecidos, com medo de fazer. E aí, ou seja, eles retornam novamente para você, tentando buscar mais influência. Só que essa influência ela não está tendo resultado positivo. Ela não tem resultado positivo justamente porque as pessoas não reagem à situação. Por mais que você trabalhe, diga o caminho que cada um tem que seguir, mas mesmo assim eles não tomam a iniciativa. E aí é preciso que você realmente dê uma influência maior, mais positiva, mais retrativa em cima dessas pessoas. Outras situações é que as pessoas costumam a se acomodar com a sua influência. Justamente por essas pessoas se acomodam porque sabem que se qualquer coisa der errado, você vai estar ali para poder resolver os problemas. Tá? Elas se acomodam porque elas não têm uma certa perseverança, elas temem que nas tomadas de decisões venha a acontecer algum erro e por algum motivo possa acontecer a perda de emprego, por exemplo. E aí elas não conseguem se estabelecer numa liderança dentro da equipe, dentro daquilo que elas foram preparadas a realizar. E aí elas voltam novamente buscando a sua influência, elas ficam na sua proteção. E a liderança, ela justamente, ela não é uma questão de proteção, não é proteger os meus subordinados. Tá? Eu tenho que mostrar para eles justamente que eles têm que mudar essa visão. O líder ele não é um protetor,
ele tem que mostrar a realidade e influenciar as pessoas da maneira corretamente para que cada um possa desenvolver as suas atividades. Algumas pessoas, elas são incapazes de fortalecer a organização, porque elas não conseguem transmitir as influências que elas recebem do líder. Então você, como líder, tem várias razões para poder transmitir essa influência. E aí, se você percebe que está acontecendo tudo isso com os membros da sua equipe, que eles estão com medo, que eles estão ficando atrás de você, que eles estão se escondendo, tá? Você tem que mudar a sua forma de agir com eles e tornar essa influência mais eficaz. Porque dificilmente a equipe, se ela não sentir, se ela não abraçar a influência positiva que você tem em relação àquela atividade, àquela decisão, então dificilmente essas pessoas vão conseguir agregar valor à organização. E dificilmente elas vão aprender a liderar outras pessoas, porque elas não conseguiram absorver a sua influência nas tomadas de decisões. Por que isso é tão importante a gente comentar a respeito dessas influências? Porque a melhor maneira de fazer uma organização crescer, de uma empresa crescer, é justamente promover as outras pessoas a se tornarem líderes. E para isso eles têm que aprender a influenciar. Não adianta eu querer influenciar outras pessoas simplesmente no nome deles. Tá? Eles também, tudo bem, no início eu como líder posso até fazer isso, tá? Influenciar outras pessoas no nome dele. Mas no decorrer do processo, no decorrer dessa vida, essas pessoas, né, têm que aprender a influenciar também. Porque se a gente percebe que essas pessoas não conseguem influenciar outras, então existe aí algum impedimento, pode ser um impedimento emocional, um impedimento psicológico, ou um impedimento que essa pessoa tenha medo, né, de agir dentro da organização, e aí esse impedimento de fato limita essa pessoa a tomar as decisões corretas dentro da organização. Chame isso de empréstimo. Oferecer influência, dar influência para as pessoas que não tem nenhum compromisso, que de fato não agregam valor dentro da organização, que não querem se tornar líderes dentro da organização, que não querem mudar, não querem se desenvolver, é de fato uma perda de tempo, um desperdício, tá, que esse líder está tendo com essa pessoa. E se isso acontece, ou seja, é muito difícil segurar essa pessoa dentro da sua equipe, porque ela está atrapalhando o desenvolvimento da organização. E se ela atrapalha esse desenvolvimento da organização, consequentemente ela atrapalha toda a equipe. É como você pegar uma barra de ouro, entregar para essa pessoa e ela simplesmente pegar esse ouro e enterrar num buraco no quintal da casa dele. Ou seja, ele não está dando valor àquela barra de ouro como deveria ser. Então, se ele não dá valor à influência que o líder está passando para ele, então não há motivo nenhum para que a gente mantenha essa pessoa dentro da equipe ou mesmo dentro da organização. Ou seja, por fim, a gente aprende que essa influência, simplesmente eu não posso dar essa influência, mas sim emprestar a influência e cobrar das pessoas do qual eu estou influenciando, né, que eu estou mostrando como influenciar as pessoas, cobrar delas a sua eficácia. Porque a partir do momento que eu cobrar, eu vou ter um retorno dessa pessoa. E aí eu sei que realmente ela está agregando valor à organização. É como se fosse um investimento financeiro. Eu estou investindo a minha influência naquela pessoa, tá? E obviamente eu quero que esse investimento financeiro me dê um retorno positivo. Se essa pessoa que recebe as minhas orientações, a minha forma de agir, a minha forma de liderar, a minha influência, e ela não consegue absorver, não existe um resultado positivo, então assim, é ruim, eu vou parar de fazer esse investimento, entendeu? Eu não quero mais investir, colocar todos os meus valores aqui para essa pessoa, não vale a pena. Entenda bem que nem todas as pessoas merecem que você empreste a sua influência. Haja como se fosse um banco que empresta dinheiro para as pessoas. Antes de emprestar o dinheiro, ele vai avaliar aquele cliente.
para ver se realmente ele tem capacidade de fazer o pagamento, ou seja, dar o retorno esperado para o banco. Da mesma forma, eu tenho que avaliar a pessoa se ela tem capacidade de absorver essa influência que eu vou trabalhar com ela e se ela tem condições de me dar o retorno positivo, né, para mim e para a organização de fato. E para isso é importante que antes de você abrir as portas, né, mostrar os seus valores, mostrar a essa pessoa a sua influência, né, as orientações que ela deve receber para se tornar um líder, é importante que você procure conhecer essa pessoa, busque informações a respeito dela, converse com ela, tente descobrir mais a respeito dessa pessoa. Procure identificar o caráter dessa pessoa e o porquê que ela merece de fato esse empréstimo de influência, né, que você está dando para ela. E procure também saber como é que ela vai retribuir esse retorno da influência que ela recebeu de você. Esclareça bem que quem recebeu o empréstimo de sua influência tem que prestar contas com você. Como pessoa de influência, procure saber se o seu investimento em cima daquela pessoa está tendo resultados positivos. Procure analisar quais são os pontos positivos que essa pessoa está trabalhando, qual é o retorno que ela está dando para a organização. Procure identificar dia a dia como é que está sendo o desenvolvimento dessa pessoa dentro da equipe, dentro da organização. O que de fato ela está fazendo que vai valer a pena você emprestar mais influência para ela, para que você possa orientar mais ainda essa pessoa. E assim eu posso exigir um bom retorno do empréstimo que eu fiz para essa pessoa. Quando você usar a sua influência para beneficiar as pessoas, espere que elas se tornem líderes bons, né? Que sejam boas pessoas que trabalhem dentro dessa liderança. Sejam pessoas líderes que conversem, que tenham um bom relacionamento, né? Que procurem escutar os demais dos quais elas irão influenciar futuramente. E é tão bom quando a gente consegue identificar nessas pessoas, né, o crescimento que essas pessoas estão tendo. E é importante que a gente diga que vale a pena a gente influenciar, a gente orientar as pessoas e, de fato, a gente perceber e olhar para aquela pessoa e saber aquela pessoa seguiu os meus conselhos, ela seguiu as minhas orientações. Então ela está lá justamente porque eu pude ajudar da melhor forma possível, né, para fazê-la crescer. Mas isso também não depende só de mim como líder. Por mais que eu ensine, é preciso que a pessoa também queira, de fato, agir naquela meta, naquele objetivo que ela quer atingir como pessoa e como profissional. Agora, se você perceber que a pessoa não está nem aí, não quer de fato receber as suas orientações, não quer receber as suas influências, ela é uma pessoa que não está preocupada com isso, então deixe de lado, pare de tentar querer influenciar essa pessoa. Se você percebe tudo isso aí, então é melhor você procurar uma outra pessoa para influenciar, ou seja, para orientar que ela se torne um líder. E se você não tem muita influência? Neste caso, o seu problema é de outra ordem. Você precisa mostrar que é digno de receber a influência do seu líder superior, conquistando essa influência a partir do seu trabalho, a partir da forma de como você age, das suas responsabilidades dentro da organização. Mesmo que essa influência, mesmo que seu líder use você, ou seja, influencie você como empréstimo, é preciso que você abrace essa influência, né? Diga muito obrigado, né? Agradeça pela oportunidade que esse líder está dando para você. Então, a partir do momento que você se torna uma pessoa humilde em aceitar essa influência, já é o primeiro passo que você está dando para o crescimento como profissional. De um jeito ou de outro, você pode cultivar as seguintes características. Percepção. Reflita diariamente para que você permita que essa influência torne você uma pessoa mais sábia. Habilidade. Aprenda o seu ofício diariamente e o exerça-o com excelência. Caráter. Mantenha diariamente os mais elevados padrões de dignidade. Paixão. Pense naquilo que é mais importante para você todos os dias, né, e se dedique a ele. Sucesso. Maximize seu tempo diariamente para poder alcançar os resultados. Intuição. Preste atenção todos os dias aos aspectos intangíveis da liderança.
Confiança. Saiba o que faz e transmita confiabilidade a todos que fazem parte da sua equipe. Carisma. Concentre-se nos outros e mostre todo dia como você se importa com eles. Se você incorporar essas características, o seu grau de influência aumentará. Será admirado e naturalmente respeitado por todos os membros da equipe, por toda a organização, tendo formados novos seguidores, novas pessoas que irão te seguir, influenciado essas pessoas, e com certeza essas pessoas vão influenciar outras pessoas a identificar o quanto você tem um perfil de liderança e quanto você é uma pessoa honesta, e quanto você é uma pessoa responsável dentro da organização. Atividade prática. Há pessoas em nome das quais você precisa falar. Existem pessoas, de fato, que você como líder, você tem que falar no nome dessas pessoas. Infelizmente, essas pessoas elas não conseguiram atingir a capacidade de influenciar, de liderar. Mas aí você como líder, você vai seguir o padrão, que é responder às demais pessoas, ou seja, falar por elas. O que você espera como retorno por sua influência? Se você exerce algum tipo de influência dentro da organização, então use essa influência para ajudar as demais pessoas, para que eles também se tornem novos influenciadores dentro dessa organização. E comece a emprestar a sua influência às pessoas que não têm essa capacidade de influenciar. E não deixe de exigir que realmente essas pessoas possam te dar o retorno, o feedback necessário sobre a influência do qual você está emprestando para ela. Se você não consegue influenciar efetivamente as pessoas, procure trabalhar as áreas sobre a influência, das quais a gente falou anteriormente aqui nessa videoaula. Procure uma forma de trabalhar essa influência usando a sua criatividade, a sua forma de agir. Veja o quanto você procure analisar e procure entender por que você não consegue influenciar as pessoas. Reveja as questões, reveja o início do nosso vídeo e procure identificar, se possível reveja esse vídeo todo, procure identificar por qual motivo de fato você não está conseguindo influenciar as pessoas. Não dê a sua influência, empreste-a. Quando você começou a influenciar as pessoas, de fato você queria algum retorno que essas pessoas pudessem te dar. Em termos de talvez produtividade, porque seria o ideal para o investimento que você fez em cima dessas pessoas, a forma como você ajudou essas pessoas. E aí se você passou essa influência para essas pessoas, se você ajudou as pessoas e não está tendo esse retorno esperado, então chegou o momento de você chamar essas pessoas e conversar com elas e exigir realmente o retorno esperado. Dizer o que esperava de retorno para essas pessoas, o que elas poderiam trazer de melhor sobre essa influência, sobre essa orientação que você repassou para elas. Se você perceber por acaso que realmente elas não estão nem aí preocupadas com essa influência, em te dar esse retorno, então é melhor você começar a mudar de pessoas, começar a influenciar outras pessoas que realmente queiram crescer dentro da organização. E aí é preciso você explicar o quanto você espera que essa pessoa cresça. Enfatize aí o tipo de influência que cada pessoa deve desenvolver dentro da organização. Procure conversar com essas pessoas, cobre os resultados com essas pessoas. Exija delas os resultados positivos, ou mesmo que seja negativo, mas exija resultados, tá? Peça com que essas pessoas, ou seja, faça com que elas procurem agir mais sobre aquelas orientações que você repassou para elas, sobre aquelas influências, que você determinou para que elas pudessem agir com outras pessoas dentro da equipe e até mesmo dentro da organização. Com isso, nós encerramos a nossa 21ª lição, que agrega valor à sua liderança. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço.